Saudações em Cristo, amada igreja, queridos irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Nós vamos dar início a mais um culto de adoração ao Deus vivo, verdadeiro, Senhor, soberano sobre todas as coisas. Como esta verdade, de fato, consola o meu coração, em saber que nada foge ao controle de Deus na história, no cosmos e na vida da igreja. E diante desse Deus nós vamos derramar a nossa alma nesta manhã. E neste sentido eu quero convidá-la a orar comigo, intercedendo ao Senhor, pedindo a sua bênção sobre as nossas vidas, especialmente neste culto. Oremos a Deus. Curve a sua fronte, feche seus olhos, ore comigo. Senhor, graças te damos por mais um dia de vida. Que bênção, ó Deus, poder acordar com as nossas próprias pernas e nos dirigir, ó Deus, para a tua casa, nos encontrando assim com o teu povo, com os nossos irmãos, para junto, ó Deus, consagrar a nossa vida, renovar os nossos votos, cantar louvores e ouvir a tua instrução, a tua palavra, que há, ó Deus, de confortar, consolar, que há também, ó Deus, de exortar as nossas vidas. Portanto, toma todas as partes deste culto, Pai, para a honra exclusiva do teu santo nome, e ministra em nós, ó Deus, a tua verdade. Constrange-nos, ó Deus, diante da nossa iniquidade, o nosso pecado, diante de todas as coisas que entristecem o teu Santo Espírito, para que sejamos aqui fortalecidos, edificados, mais próximos e parecidos com teu Filho amado Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia, minha irmã, meu irmão. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Estamos ainda neste clima de Natal, não é mesmo? Certamente. Estamos aí dia 27, apenas 2 dias da celebração do nascimento do nosso Senhor. E vamos ler Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, texto que versa sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, façamos a leitura responsiva. Diz assim o texto sagrado, palavra de Deus para nós. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Convido o nosso irmão Fábio que nos assista, nos auxilie aqui na condução do hino 26. Vamos louvar ao Senhor com esta linda canção de exaltação, de louvor ao Deus soberano. Hino 26, fiquemos todos em pé e louvemos ao Senhor com alegria nas nossas vozes e zelo no nosso coração. Hino 26, um hino muito conhecido: grandioso és tu. E cantemos então ao Senhor com a disposição de alma, disposição das nossas vozes. É sim.
Ah, é? É verdade. Vamos cantar firmes, alegres, saboreando cada palavra desta canção. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na tua mão, estrelas, luz e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente, eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Louvado seja o nosso bendito e eterno Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Abramos mais uma vez as Escrituras Sagradas, desta feita no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 9.
livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Vaticínio, trata-se aqui de um vaticínio, isto é, de uma profecia acerca do nascimento de Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, do primeiro versículo ao versículo 7, diz assim, meus queridos irmãos: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Até aqui, meus irmãos. Vamos mais uma vez nos dirigir a Deus numa palavra de oração. Vamos pedir ao Senhor que venha quebrantar as nossas vidas, nos sensibilizar perante a sua santidade, perante a sua justiça. Vamos pedir ao Senhor que revele aquilo que lhe desagrada e que está no nosso coração, na nossa mente, muitas vezes na nossa própria língua. Vamos nos dirigir ao Senhor pedindo que Ele traga sobre nós reverência, santo temor, que o nosso coração possa temer e tremer a justiça e a santidade de um Deus bom, de um Deus santo. Nesse sentido, eu peço ao nosso irmão presbítero Ciro, que nos conduza numa oração de quebrantamento, uma oração de confissão de pecados. Oremos, meus amados irmãos, com o nosso irmão Ciro. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos adiante de Ti para te agradecer por tão grande privilégio que é estar no meio do Teu povo para adorar ao Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida. Vem, pois, Senhor, trazer a Tua palavra, a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer e deseja para Teus filhos. Que nós possamos ser diligentemente viver debaixo da Tua graça, do Teu poder, dos Teus preceitos, seguindo-os conforme aquilo que o Senhor mesmo, os propósitos que o Senhor mesmo tem para cada um de nós. Fortifica-nos, Senhor, na fé, na confiança de que o Senhor é um Deus de amor e poder e tem nos abençoado grandemente. Vem, Senhor, pois, vivificar a alma dos Teus filhos nesta casa, santificar, edificar essa igreja, transformar vidas para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, amém. Vamos louvar a Deus, aproveitando aqui o nosso irmão Fábio, que já está à frente. Fábio, por favor, conduza-nos nas canções de adoração, de cânticos espirituais. Fiquemos em pé, querida igreja, e com alegria louvemos ao nosso Deus com as nossas vozes, especialmente com a nossa mente e coração. Vamos louvar ao Senhor, como esse cântico diz, diante de ti abro o meu coração. Vamos abrir o nosso coração, nos derramar na presença do Senhor, dizendo que nós amamos Ele, precisamos dEle, somos gratos por tudo que Ele tem feito por nós, e dizer que Ele é formoso. Vamos louvar ao Senhor. Sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, o calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, como diz essa canção, nos derramar na presença do Senhor e dizer quanto nós te amamos, Senhor, quanto nós dependemos de Ti, quanto nós não somos nada sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem a Tua misericórdia, sem o Teu amor, ó Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, aceita, Senhor, de um coração falho, mas que coração que quer te adorar em verdade, em espírito e em verdade, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Durante a canção desse segundo cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas podem fazer desse momento também a sua adoração dessa forma.
Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Que nós, neste momento agora em que a palavra será exposta, que nós possamos aplicar esta verdade que cantamos. Vamos todos contemplar a beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abrindo as nossas Bíblias em 1º capítulo do Evangelho de João. Podeis assentar, meus amados irmãos, abramos todos o 1º capítulo do Evangelho de João, do 1º versículo ao versículo 14. Todos acharam? Sim? Evangelho de João, capítulo 1, do 1º versículo ao versículo 14. Nós vamos fazer um acordo aqui, vamos combinar uma coisa. Eu lerei esses versículos, esses 14 versículos, mas a nossa reflexão, a mensagem desta manhã, ficará
centrada no último versículo, versículo 14. Tá bom? Nós leremos todos esses primeiros 14 versículos, mas nos deteremos no último versículo lido. A palavra de Deus, então, para nós diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Vamos ler todos juntos este último versículo, versículo que será a base da nossa reflexão nesta manhã. Mais uma vez, então, todos juntos agora, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus amados irmãos, nós vamos refletir nesta manhã sobre a manifestação do Verbo. Se você preferir, a manifestação de Jesus entre os homens. Se você perceber aqui comigo, neste texto, o apóstolo João, seu escritor, ele disserta sobre vários aspectos teológicos sobre a pessoa de Jesus. Por exemplo, do primeiro versículo até o versículo 3, você há de perceber aqui comigo que João destaca a divindade de Cristo. Já do versículo 4 ao versículo 5, João destaca a vida e a existência em si mesmo de Jesus Cristo, porque de fato o Senhor Jesus é o grande eu sou. Já do versículo 6 ao 9, João aqui destaca o testemunho do precursor de Cristo, a saber, o testemunho então de João Batista. Já do versículo 10 ao versículo 11, nós temos a rejeição dos judeus com relação à pessoa de Jesus Cristo. Caminhando ainda no texto, nesses 14 primeiros versículos, do versículo 12 ao versículo 13, você observa que o evangelista aqui, João, ele versa acerca da adoração, ou melhor, a adoção em Cristo. E quando chegamos no último versículo, versículo 14, João fala mais precisamente sobre o nascimento de Jesus, isto é, a manifestação de Cristo, a manifestação do Verbo. Bom, baseado então no último versículo lido, eu gostaria de destacar aqui 3 aspectos, na verdade são 4 aspectos que envolvem a manifestação de Jesus entre nós. Se nós vejamos, o primeiro deles é que o Verbo se fez carne. O primeiro aspecto da manifestação de Jesus entre os homens é que Jesus se encarnou, o Verbo se fez carne. Queridos irmãos, enquanto eu pensava neste texto, enquanto estava aqui refletindo na mensagem que traria a igreja, essas palavras me remeteram às palavras do apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, que diz assim, no versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Por que relacionar aqui esta palavra do apóstolo Paulo de 1 Coríntios com o texto de João aqui, versículo 14 do capítulo 1? Meus irmãos, nos remetendo aqui a Paulo rapidamente, neste texto lá de 1 Coríntios, Paulo fala acerca da sabedoria de Deus contrastada com a sabedoria dos homens, com a sabedoria humana. Paulo se refere à sabedoria de Deus como um mistério revelado nos últimos tempos, na plenitude dos tempos, em Cristo. Daí o apóstolo dizer mais na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 7, quando ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Meus irmãos, a sabedoria de Deus é inescrutável, imensurável, e um de seus mistérios já revelados se deu na encarnação do Verbo de Deus. E por isso João falar, João escrever, e o Verbo se fez carne. O que eu quero dizer com isso é que jamais penetrou na mente humana, jamais perpassou por ouvidos e por olhos humanos, que um dia o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se esvaziaria de sua glória para se tornar como um de nós. Entendem então a relação daquilo que Paulo escreve aos Coríntios? Jamais penetrou. Ninguém poderia imaginar que Deus se faria um de nós. Isto é um mistério, como diz o apóstolo Paulo, que fora revelado na encarnação de Cristo. Se não vejamos, meus amados irmãos, será que a Bíblia já havia sinalizado? Será que a Bíblia já havia vaticinado a revelação deste mistério na plenitude dos tempos? Certamente sim. O Evangelho bendito de Jesus Cristo é pregado desde Gênesis, não é mesmo? Mas se não vejamos aqui as palavras do próprio profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, Isaías assim afirma: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías, no texto que lemos na liturgia, Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Mesmo sendo revelado, mesmo sendo sinalizado, mesmo sendo profetizado o nascimento de Jesus, mesmo assim, meus irmãos, jamais penetrou com clareza a amplitude e a verdade de que o Filho de Deus se faria carne e osso e habitaria entre nós. E uma vez que o Verbo se fez carne, será que nós conseguimos mensurar a humilhação de Jesus? Nós estamos falando aqui de coisas normais. Nós estamos falando aqui de coisas e verdades espirituais que se discernem apenas espiritualmente, meus amados irmãos. E eu quero conduzi-los, quero que vocês caminhem comigo nesta, aspas, perplexidade que a Bíblia nos revela. Como pode o Filho de Deus se fazer carne? Isso não é normal? Isso não é comum? Meus amados irmãos, e não apenas isso, ele se fez carne e se humilhou. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Vejam agora, olha a força do texto: assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Isso é Natal. Natal é tempo de perplexidade. Natal é tempo de susto. Nos assustarmos com a graça. Nos assustarmos com o mistério de Deus revelado em Cristo. E eu pergunto, por que tudo isso? Por que o Verbo se fez carne? E eu respondo, primeiro, porque a terra estava aflita em trevas e sem paz, como diz Isaías 9. Mas a terra que
estava aflita. Não continuará a obscuridade, a desesperança. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque o Verbo se encarnou? Sim, o Verbo se encarnou, se fez carne, porque pesava sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre nós, a opressão dos nossos próprios pecados e das nossas iniquidades e culpa. Isaías diz, capítulo 9, versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre nós, sobre mim, sobre você, em Cristo. As agruras do pecado são quebradas, e a vara que lhes feria, diz Isaías, os ombros e o cetro do seu opressor foram quebrados. Por isso que Mateus registra no seu evangelho, primeiro capítulo, versículo 21, ele diz: ela dará ao filho, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque, reparem agora, ele salvará o seu povo. Mas não parou aqui. Salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. Porque o Verbo se encarnou? Sim, o Verbo se encarnou para estabelecer, glórias a Deus por isso, para estabelecer o seu reino, sua paz e sua justiça e o seu juízo. Por isso o Verbo se fez carne, igreja. Isaías diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Glória a Deus por isso. Jesus controla todas as coisas, o mundo não está em desgoverno, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Com que propósito? Isaías conclui: para que se aumente o seu domínio, o seu governo, e venha paz sem fim. Maranata, vem Jesus, paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época de perplexidade em face à pandemia, a face às incertezas e inseguranças no mundo político, entre as nações, a violência, a corrupção, a desfaçatez dos homens. Mas Jesus se fez carne para restabelecer um tempo de paz e estabelecer então o seu próprio reino, um reino de justiça e um reino de juízo. E por isso nós celebramos o Natal, porque Jesus veio e já começou a estabelecer o seu reino e consumará o seu reino entre nós, um reino de plena e permanente paz, alegria, justiça e juízo. Segundo ponto aqui, segundo aspecto que eu quero destacar do versículo 14 do Evangelho de João, é que o Verbo habitou entre nós. Então, o segundo aspecto da manifestação de Jesus é que ele habitou entre nós. Para você pode parecer normal isso, irmãos, isto não é normal. Deus se encarnar e depois habitar aqui entre nós, não se acostume com os mistérios de Deus. Não comece a chamar Jesus de meu chapa, porque há muitos mistérios envolvidos na pessoa de Jesus Cristo, e não é normal Deus se fazer carne e passar uma vida entre nós. Diz o texto: o Verbo habitou, morou, viveu, experimentou tudo que nós experimentamos nesta vida, menos o pecado. Diz João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, mais uma vez, como que em forma de coro, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus faria isso. Mas Deus fez, Cristo fez, e Jesus viveu a vida de um ser humano comum. Aliás, o que dizer das privações de Jesus? Se você reclama muitas vezes das suas privações, o que dizer das privações do Senhor da glória? Ele não teve nem lugar para nascer. Lucas 2 diz assim, que Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não tinha lugar
para eles na hospedaria. Isso não é normal. Eu não posso me acostumar com isso. Isso tem que me emocionar, isso tem que me sensibilizar, mas isso tem que falar a minha mente ao mesmo tempo. Jesus não tinha lugar certo para morar. Certa feita ele disse aos seus discípulos: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele enfrentou desconforto e perseguições desde criança. Ainda quando criança, recém-nascido, ele teve que fugir com seus pais para o Egito para não cair nas mãos de quem? De Herodes. Não, isso não é normal. O evangelho não é coisa de somenos importância. O evangelho não é uma coisa normal. O nascimento de Jesus não é normal. Natal não é uma data de celebração normal apenas para nos reunirmos em família, comer um peruzinho, um chesterzinho, uma farofinha muito bem regada, muito bem temperada. Tudo isso é muito bom, mas se nós não elevarmos o nosso coração, a nossa mente e contemplarmos este mistério revelado em Cristo, o nosso Natal será pobre. Jesus enfrentou escárnio e desprezo. Isaías diz, Isaías 53:3, era desprezado. Você consegue entender isso? O Deus Criador, João diz que tudo que existe, ele diz todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Como pode este Criador, este Senhor soberano, Jesus Cristo, o Senhor da glória, como pode permitir ser desprezado? E diz Isaías: e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é sofrer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Você já passou pela experiência de quando a pessoa está numa rodinha conversando, você passa assim, a pessoa te viu e ela vira as costas porque você não está muito familiarizado com aquele ambiente? Jesus, diz Isaías, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Isso é normal? Isso não é normal. Eu só tenho uma palavra para definir isso: graça. Graça. É a graça de Jesus. Como ser humano, o verbo encarnado, melhor dizendo, habitando entre nós, ele cumpriu a lei. Lucas 2, a partir do versículo 22 diz: passados os últimos dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele se submeteu à lei. Diz Hebreus que ele aprendeu a obediência não por aspectos teóricos, mas pelas coisas que experimentou, pelos desafios de sofrimento que a obediência lhe impôs. Diz Paulo: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, cumpriu a lei. Gálatas 4:4. E tem um aspecto aqui singelo, muito bonito da pessoa de Jesus que habitou entre nós. Ele também se alegrou. Ele se alegrou. Certa feita ele vai a um casamento, um ato festivo, e Jesus ali como convidado, participa, honra aquela festa, se alegra naquela festa e até faz o seu primeiro milagre. O que eu quero destacar é que Jesus habitou entre nós e experimentou as coisas que experimentamos. Sabe esse seu sofrimento, sua inquietação, sua ansiedade aí? Jesus conhece. Não porque ele é onisciente apenas, mas porque ele experimentou o que você está sentindo, menos o pecado. Terceiro lugar, meus amados, estamos refletindo um pouquinho sobre a manifestação do verbo. Em terceiro lugar, o verbo se manifestou cheio de graça e verdade. Diz João 14, João aqui, primeiro capítulo, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Meus irmãos, Jesus habitou entre nós não como um tirano, não como um senhor déspota, mas ele habitou entre pecadores, vertendo, transbordando a sua graça. Ele habitou entre os pecadores, vertendo e transbordando a verdade que ilumina o mundo, a verdade que ilumina o homem, a verdade que traz de fato conhecimento das coisas como são. E por isso Paulo dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que um dia Jesus Cristo se faria carne, habitando entre nós, e vertendo graça, bondade e verdade entre pecadores. Meus irmãos, a graça do Pai acompanhou Jesus desde criancinha. Olha que texto lindo, singelo, carinhoso, se encontra aqui em Lucas 2,40, diz assim, é bonito demais, diz assim, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que coisa tremenda, meus irmãos, isto é Natal. A graça de Jesus sempre lhe foi abundante entre nós. O que dizer da sua compaixão? Vocês se lembram de Jesus perante as irmãs de Lázaro? Aquele ambiente de luto, de tristeza. Jesus, vendo-as chorar, diz João capítulo 11, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. Como pode? Ele foi lá para ressuscitá-la, mas Jesus demonstra aqui a sua sensibilidade, a sua graça em chorar com os que choram. O que dizer da sua compaixão perante o povo que estava oprimido por romanos e pelos sacerdotes judeus? Anás, Caifás, aquele povo estava oprimido, e Jesus diz, Mateus 9:36, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Compadeceu-se do povo. Irmãos, nós temos que aprender com a graça. A graça de Cristo não é só para sorver. É gostoso sorver a graça de Deus para nós, aplicar na nossa vida, ou como ela aquece o nosso peito, a nossa alma e coração, mas a graça deve ser imitada. Eu preciso aprender com a graça, porque eu também preciso olhar para as pessoas com compaixão, a compaixão de Jesus. Isto é Natal. O que dizer do seu amor? O que dizer do seu amor aos discípulos? Irmãos, aqueles discípulos eram, como meu pai falava, quando ele queria se referir a uma coisa difícil, ele falava assim, poxa, isso é broca, coisa dele, coisa de caipira. Irmãos, aqueles discípulos eram brocas, difíceis, embrutecidos, muitas vezes até ignorantes, mas Jesus os amou. E diz João capítulo 3, versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, e aqui os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. A gente não ama até o fim, a gente ama condicionado ao comportamento, à reação do irmão. É assim que a gente ama. E isto é ridículo, mas isso está em nós e faz parte da nossa natureza. Nós não sabemos amar, nós não amamos como Deus nos ama. O que dizer da sua entrega? Jesus disse sobre a entrega, a sua entrega voluntária, entrega para a cruz. Isto não é normal. O Deus soberano se fazer carne, habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e caminhar para a cruz. Irmãos, isto não é normal. O evangelho não é coisa normal. E por isso Paulo dizia que ele é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para os que são salvos. Jesus se entregou espontaneamente. Ele disse,
ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, e olha que bonito, e também autoridade para reavê-la. O que dizer da sua libertação, meus amados? Jesus pregou libertação. Jesus libertou os cativos. Jesus pregou sobre a libertação que ele estava trazendo aos homens. Lá em Lucas, certa feita, ele diz, quando ele adentra uma sinagoga, Lucas 4, o Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus disse aos judeus sobre a gravidade do pecado, ensinando que ele veio libertar o seu povo dos seus pecados. Em João capítulo 8, versículos 34 a 36, explicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Olha que sentença, olha que verdade revelada aqui. Todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, verdadeiramente deixarão de serem escravos. É por isso que Jesus responde a Tomé sobre a sua libertação. Ele diz: eu, Tomé, sou o caminho, a verdade e a vida. Eu é quem liberta e conduz o pecador ao Pai. Eu quero encerrar então, queridos irmãos, falando sobre o quarto aspecto aqui da manifestação do Verbo. Então, para encerrarmos aqui, o Verbo manifestou a sua glória entre os homens. E o Verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E o que aconteceu? Os homens testemunharam a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Então ninguém poderia imaginar que o próprio Deus encarnado revelaria a sua glória a pecadores. A glória de Jesus manifesta, por exemplo, foram muitas as situações, os eventos, as ocasiões em que Jesus manifestou a sua glória. Mas o que dizer dos milagres? Jesus acalmou uma tempestade. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus transformou água em vinho. Jesus curou uma multidão, aliás, várias multidões de enfermos. Jesus venceu o diabo. São inúmeros eventos em que a glória de Jesus foi manifesta entre os homens. E daí João dizer, meus amados irmãos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos, foi testemunhada por uma geração a glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, o que dizer? Deixa eu recortar aqui alguns aspectos, alguns eventos, para saborearmos a glória de Deus entre os homens. Vocês se lembram do filho falecido da viúva de Naim? Você consegue imaginar aquela cena tétrica, triste? Uma viúva por si só já era desamparada na sociedade e perde o seu filho único. E Jesus, então, perpassando e vendo aquela cena, ele se dirige àquele caixão, toca no caixão e diz àquele jovem, ordenando que levantasse. E o que acontece ali? O menino levanta. E diz o texto que todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Um outro recorte, um outro acontecimento histórico aqui. Vocês se lembram da glória do Verbo ao responder o questionamento de João Batista? João Batista estava em crise, enviou mensageiros perguntando se ele era o Messias de fato ou se deveriam esperar outro. Será que eu me confundi aqui? Esta era a crise de João Batista. Mas diz o texto diz assim:
Lucas 7, a partir do versículo 20. Após João Batista enviar, os seus mensageiros, perguntando o seguinte: és tu aquele que estava para vir, ou esperemos outro? Naquela mesma hora, curou, reparem, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que a glória de Jesus também é manifesta na sua ressurreição e na sua ascensão. Pedro disse em seu discurso sobre a exaltação de Jesus, lá em Atos capítulo 2, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. O apóstolo Paulo também diz sobre a glória e a exaltação de Jesus lá em Filipenses 2, quando ele diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós, para encerrar, temos visto a glória de Deus, a glória de Cristo entre nós. Ele já não habita corporalmente entre nós. Um dia sim, quando Ele voltar, habitará entre nós, presencialmente, corporealmente. Mas será que mesmo assim não temos visto a glória do Filho, a glória do unigênito do Pai? Meus irmãos, o que dizer da sua própria vida, da sua conversão? O que dizer da sua experiência em andar com Cristo, ser transformado por Jesus? A glória de Cristo ainda pode ser vista em nossos dias. Nós vemos a glória de Cristo quando ouvimos, quando nos deparamos com Cristo transformando o coração das pessoas. Veja a glória de Cristo na sua própria conversão. Olhe para trás. Medite e contemple aquilo que Cristo tem feito na tua vida, na libertação que Ele lhe trouxe, no seu encontro com Cristo. Meus irmãos, essas experiências de libertação e conversão me fazem lembrar muito a experiência de Zaqueu. Vocês se lembram da experiência de Zaqueu? Um publicano, cobrador de impostos. Diz o texto de Lucas capítulo 19, entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso é poder de Deus, isso é a glória do verbo. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E o Filho do Homem continua buscando e salvando o perdido, hoje através da instrumentalidade da sua igreja, através de nós. O verbo se fez carne. Este é o sentido do Natal. O verbo habitou entre nós. Este é o sentido do Natal. O verbo se manifestou entre nós, cheio de graça e verdade. Este é o sentido do Natal. E o verbo manifestou a sua glória entre os homens e continua a manifestar a sua glória, a sua salvação, o seu perdão entre nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, aquele que nasceu, aquele que morreu, que ressuscitou, que ascendeu aos céus e que um dia voltará para habitar entre nós e novamente cheio de graça e de verdade. A esse Jesus todo louvor, toda honra, toda glória. Amém?